não só da Covid, mas do agravamento da situação alimentar no país, nesse período, né? É o professor Walter Bellick. Ele é professor titular aposentado do Instituto de Economia, aposentado, mas não parado, né? Continua na ativa, certo? Ele é um estudioso da área da economia agrária e dos recursos naturais, e ele atua principalmente em temas de agroindústria, distribuição de alimentos, segurança alimentar. Ele foi membro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e vem fazendo vários estudos, desde o começo da Covid, sobre os impactos que a Covid teve no sistema alimentar e também o aumento da insegurança alimentar que a gente teve nesse período, né? E a fala do Bellick, que hoje encerra o nosso ciclo dos seminários de integração desse ano de 2021, que tratou sobre diferentes abordagens da questão do tema da Covid, né? Da pandemia, e como é que isso afetou diferentes aspectos da nossa vida no país. Então, Bellick, queria agradecer muito a sua disponibilidade e passar a palavra para você fazer aí sua apresentação. Ok? Bem-vindo. Bom dia a todos e todas. Acho que está todo mundo me escutando bem, né? Sim. Isso. Queria agradecer mais uma vez o convite do Oswaldo, da Uniara. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, ainda mais no último seminário do ano, que é uma responsabilidade dobrada. E estou vendo aqui várias caras conhecidas, então é realmente uma satisfação estar entre os amigos. Eu preparei uma apresentação que vai de alguns conceitos básicos de segurança alimentar, pensando que nós vamos ter também alguns alunos aí assistindo a apresentação, e depois... Nossa, quem encostar a porta aqui? Quem encostar a porta? Não está atrapalhando lá? Opa, Mário. Mário, desliga o seu microfone. Desculpa. Tá bom. Então, eu vou começar com alguns conceitos básicos, vou discutir algumas questões que estão por trás da ideia de segurança alimentar e pretendo chegar até os dias de hoje. A minha apresentação vai ser relativamente rápida, eu acho que 45 minutos no máximo eu termino, e aí a gente abre para perguntas, tá? Estou aberto a perguntas. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui, vamos ver se dá certo. Nunca dá certo, né? Isso aqui é um... Vocês estão vendo a tela? Não? Sim. Está começando, ó. Tá começando. Não, Bellick, não entrou. Espera aí. Nós estamos vendo o túnel do tempo. É que eu nunca sei aqui. Tem algum universitário aí na sala para explicar para a gente? Você pega aí a setinha, aperta a seta. Peraí. Share, vamos ver aqui. E agora, deu? Isso. Estão vendo aqui a tela inicial? Sim. Tá. Estamos sim. Ótimo. O problema é que eu não consigo ver vocês aí do outro lado, mas eu vou falando aqui. Se alguém tiver alguma observação, fale aí, interrompa, porque eu não consigo ver todo mundo, né? Bom, então, eu vou voltar lá um pouco na discussão dos anos 40, 50, porque a gente voltou ao mapa da fome, então algumas questões que estão colocadas lá atrás, nos anos 40 e 50, se repetem agora. É curioso que nós estamos comemorando agora, nesse mês de novembro, os 75 anos do Geografia da Fome, do Josué de Castro. E ele colocava algumas questões que estão muito presentes. Agora vai ter, essa semana que vem, um seminário na USP
da Cátedra Josué de Castro, que vai recolocar essas questões. Me convidaram para participar, eu estou levantando algumas ideias aqui, né? Agora, a grande revolução, Josué de Castro, para quem não conhece, foi um grande pesquisador, médico, sanitarista, geógrafo, sociólogo, antropólogo, realmente era um intelectual nos anos 40, 50, foi o primeiro presidente da FAO, e o Geografia da Fome, que foi esse livro que ele lançou em 1946, acabou mudando, assim, é um divisor de águas para discutir essa questão da fome. Ele não falava em insegurança alimentar, não estava presente no vocabulário dele, mas essa ideia que ele coloca de fome leva ao conceito de insegurança alimentar de hoje em dia. O que ele coloca já nos anos 40, essa ideia de fome oculta, que a fome não diz respeito apenas àquelas questões das pessoas famélicas, desnutridas, mas outro tipo de desnutrição, a desnutrição por falta de vitaminas, ferro, outros problemas que existem e que estão ligados à pobreza, basicamente. Então, a ideia da fome oculta surge nos anos 40 e vai determinar uma série de programas que já estão colocados aí nos anos 40. O Josué de Castro colaborou no governo Getúlio Vargas, depois, né, nos anos 50, no início dos anos 50, e ele iniciou o Serviço Nacional de Alimentação, uma série de programas que se reproduzem até hoje, inclusive o Programa Nacional de Alimentação Escolar de 1954, tem como inspiração o Josué de Castro. Nos anos 50, o debate surge não só por conta dessas questões, mas pela rápida urbanização que o Brasil estava vivendo. A população rapidamente se desloca para o campo, é um êxodo rural complicado, e aí você tem a verdadeira falta de alimentos, se coloca um problema de abastecimento mais do que um problema de oferta de comida. Nos anos 60, o debate está muito ligado à questão estrutural que existia por trás do Brasil, no sentido de que nós temos o latifúndio ainda, e isso era um impeditivo a que o Brasil pudesse produzir mais. Havia um viés aí também ligado à oferta de alimentos, que o problema de alimentação era também de oferta de alimentos, que pressionava os preços, que fazia com que nós tivéssemos carestia, intermediários, etc. Nos anos 70, já nos governos militares, há toda uma política de modernização, seja a modernização do agro, seja a modernização dos sistemas de abastecimento. Toda a rede de CEASAs que nós temos hoje, ela foi criada ao final dos anos 60, 70, na ideia de que era preciso aproximar essas massas urbanas cada vez maiores da produção rural. E a forma de fazer isso era um mercado atacadista, onde você poderia ter um encontro entre oferta e demanda, e isso iria regular preços e etc. A gente viu que não foi a solução, evidentemente a pobreza aumenta, e nos anos 80 desponta o problema da inflação, ou melhor, da hiperinflação. E aí a carestia de alimentos, né? Nós já temos oferta, temos um sistema de abastecimento robusto, temos o supermercado, e mesmo assim o volume de pessoas, o número de pessoas famintas aumenta. Então é um problema não só de oferta, de aproximação de oferta e demanda, mas de carestia, de acesso, né? Nos anos 90, via pressão dos movimentos populares, principalmente a ação da cidadania contra a fome do Betinho, que foi o grande impulsionador dos movimentos sociais nos anos 90, a ação da cidadania é de 94,
93, se não me engano, né, nós já temos algumas reformas que vão surgir, que muitas vezes desregulamentam os mercados e até pioram a situação. Nos anos 2000, com o governo do Lula, os 2 governos do Lula, depois a Dilma, a fome volta como prioridade. O discurso do Lula, logo no início da posse, é de que a fome era a prioridade, que ele iria terminar o mandato dele com todos os brasileiros comendo 3 refeições por dia. E, finalmente, nós estamos aí, a partir de 2014, 15, a volta do Brasil ao mapa da fome, com a situação toda de desmonte dos programas que foram criados nos anos 2000. Então, rapidamente, essa é a trajetória dos últimos, digamos, 80 anos de como é que se discute essa questão da fome, né? O Brasil avançou bastante, principalmente a partir da Constituição de 88, criando alguns mecanismos que permitem essa rede de proteção social e a admissão do direito à alimentação como um dos direitos fundamentais do Brasil. Vejam que o direito à vida já estava previsto na Constituição, no artigo 6 da Constituição de 88, e aí nós tivemos uma PEC, né, uma emenda constitucional que mudou o direito à vida, acrescentando o direito à alimentação como um dos direitos fundamentais. Isso já surge pela Lausanne, Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Aí temos a conferência, a terceira conferência de SAN, depois o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, os Programas Nacionais de Segurança Alimentar de 2012 e depois 2016. Né? Por que eu falo em rede de proteção social? Porque nessa época se cria o SISAM, o Sistema Único, Sistema Integrado de Segurança Alimentar e Nutricional, que é mais ou menos como o SUS. Hoje em dia nós temos o SUS, que é o que está segurando a pandemia, que leva em conta os 3 níveis de governo e um compartilhamento das responsabilidades. Então, uma pessoa que está doente, ela vai se internar num hospital e aí ninguém pergunta para ela se ela quer ir para o hospital municipal, federal ou estadual. A responsabilidade, entrando no hospital, o problema é do Estado, de como é que se resolve. O SISAM funciona dessa mesma forma. É um compartilhamento de responsabilidades, no sentido de que todos os programas em nível federal, eles descem ao município. E, a partir daí, é a responsabilidade, inclusive, do prefeito. Né? Então, o direito à alimentação mudou bastante esse conceito, né? Compartilhando as políticas de assistência humanitária e de assistência às famílias carentes no Brasil. E se ampliou, então, um pouco essa ideia de fome. Quando a gente pensa em fome, está se imaginando sempre essa ideia de que são pessoas famélicas, mas no Brasil até é complicado, porque na língua portuguesa a fome confunde um pouco os sentimentos. A gente fala que está com fome, quer dizer que está com apetite, né? Não é bem a fome de outras línguas. Em outras línguas tem essa distinção entre fome e apetite, né? Então, esse pequeno diagrama tenta situar a ideia da fome como o centro, o core, né? A parte, o núcleo duro da insegurança alimentar. Seria aquela situação onde a insegurança alimentar é crônica, onde você tem uma situação de fome permanente, uma fome que destrói as outras condições do ser humano. Mas dentro desse conceito de fome, você tem uma relação muito grande com pobreza extrema. Há uma correlação, eu vou mostrar isso daí mais para frente.
Mas nem sempre todos aqueles que estão em pobreza extrema passam fome. Como é que pode ser isso, né? Eu posso ter uma situação de pobreza extrema em termos monetários, a pessoa não tem dinheiro, não consegue ter acesso à comida, mas tem programa social que cumpre esse papel de fornecer comida. Por exemplo, a merenda escolar, por exemplo, doações de alimentos, bancos, cozinhas comunitárias, assim por diante. Então, existe uma correlação, mas não é a mesma coisa pobreza extrema e fome, né? Da mesma forma, não é a mesma coisa fome e desnutrição. Nós temos outros aspectos ligados à desnutrição que também levam à fome. A fome é a situação mais crônica, mas eu posso ter, por exemplo, a questão da anemia, né? A anemia no Brasil é um fenômeno bastante complicado. 30% das mulheres em idade reprodutiva têm problema de anemia. Então, estão passando fome, é um outro tipo de fome, baseado um pouco na ideia de Josué de Castro, né? A ideia da obesidade também está ligada à insegurança alimentar. Não é porque o sujeito é gordo, gordinho, né? É porque ele está comendo, se alimentando devidamente. Muito pelo contrário, muitas vezes você tem uma situação de obesidade por problema de insegurança alimentar. A alimentação é deficiente, é má, e essa pessoa só absorve calorias. Então, você tem aí o imbricamento desses conceitos todos que levam a uma discussão mais ampla de políticas públicas, né? Então, voltando assim muito rapidamente, porque a maior parte das pessoas já conhece, essa é a definição da segurança alimentar, que é uma definição bastante abrangente e que nos leva a discutir alguns aspectos importantes de conceito, né? Essa é a definição da Cúpula Mundial da Alimentação, que foi adotada com algumas mudanças no Brasil. Se acrescentou o termo soberania alimentar, também, que é super importante, né? Que nós vamos discutir um pouco mais para frente. Mas vamos lá. Segurança alimentar existe quando toda a pessoa... Primeiro, é interessante isso, você definir um conceito a partir da existência. A segurança alimentar existe. Eu não estou definindo, a segurança alimentar né? Mas a segurança alimentar existe quando toda pessoa... Então, estou levando em conta a ideia de direito à alimentação, é um direito individual, embora a gente considere também direitos coletivos importantes, mas é um direito individual, assim como o direito à liberdade, o direito de ir e vir, o direito de votar, o direito a ter saúde, educação, né? Em todo momento. Portanto, é uma questão ligada de forma permanente à existência das pessoas, ter acesso físico e econômico a alimentos suficientes. O que seria alimento suficiente? Tem todo um debate aí sobre o que é suficiente. Inócuo e nutritivo para satisfazer as suas necessidades alimentares e preferências quanto a alimentos a fim de levar uma vida saudável e ativa. O que é saudável e ativa, né? Há toda uma discussão sobre isso, né? Bom, em função disso, a gente separa 4 pilares, que seriam as 4 dimensões da segurança alimentar. A disponibilidade, que é óbvia, né? Sem comida você não resolve o problema de segurança alimentar, e a disponibilidade está ligada à produção doméstica, ou, no caso, se não tem produção doméstica, a capacidade de importação. Muitos países não produzem alimento suficiente, mas podem importar. Vamos pegar aí o Bahrein, né, que é um país líder mundial, né, visitado por grandes autoridades, né, não produz um pé de alface. Mas, como é um grande produtor de petróleo, está montado um poço de petróleo, tem capacidade de importação muito elevada.
Estoques de alimentos também são importantes, nós vamos falar sobre isso. Desculpe. Né? Mas não basta ter a disponibilidade, as pessoas têm que ter dinheiro, acesso, poder aquisitivo para poder comprar esse alimento. Além disso, você tem que ter infraestrutura. Um país em guerra, por exemplo, não permite o acesso das pessoas ao alimento. A terceira dimensão é a estabilidade. Então, não basta ter a comida suficiente, o acesso, mas isso tem que estar disponível ao longo do tempo. Então, não adianta dar uma cesta básica e achar que está tudo resolvido. Eu tenho fatores políticos, fatores econômicos que influenciam aí nesta flutuação. E isso é bastante complicado e evidencia, inclusive, problemas de flutuação de preços e problemas climáticos. Né? E, por último, a utilização, que tem a ver com a inocuidade do alimento. Então, o alimento tem que ser bom. Não basta ter o acesso, ter estabilidade, mas eu tenho que ter comida boa ou comida de verdade. E isso inclui a questão da água também. Muita gente também inclui a questão da discussão sobre os transgênicos, o alimento orgânico, toda uma série de coisas que estão ligadas à utilização do alimento. Né? Aí, muito rapidamente, não dá para enxergar para vocês que estão olhando pela tela, mas se eu traçar uma reta, né, e tentar fazer a correlação entre pobreza e desnutrição, nós vamos perceber que tem uma relação direta entre pobreza e desnutrição. Cada pontinho desses é um país que mostra essa situação. Lógico que nós temos pontos fora da curva, os outliers aqui. Gana, por exemplo, aqui, onde a pobreza é muito grande, mas você tem uma desnutrição pequena. Né? Por que acontece isso? Eu tenho pobreza, como eu comentei anteriormente, mas a desnutrição não é muito grande porque você tem uma rede de proteção social. Então, o ganense, muito provavelmente, recebe alimentos, cestas, o Programa Mundial de Alimentos deve ajudar, e isso permite que, embora pobres, essas pessoas possam se alimentar. Né? Eu tenho também países onde você tem aí uma prevalência de desnutrição muito grande, né? E a pobreza não é tão elevada assim. Né? Então, o que acontece? As pessoas se alimentam mal. Né? Então, tem algum problema que eu tenho que solucionar do ponto de vista de política pública para melhorar essa situação. Bom, o que acontece com o Brasil? Os últimos dados aí do Banco Mundial de pobreza, a linha da pobreza, a pobreza absoluta é de 1,9 dólar ao dia per capita, em termos de poder de compra, né, o PPP, que é a linha vermelha que está aqui. Né? Então, nós temos que a pobreza no Brasil, em 2001, estava em torno de 12%, e cai abaixo de 5%, 3%, 4% em 2014, e depois volta a subir. E as outras linhas de pobreza, né? Essa daqui, a última linha de pobreza, é a linha base de pobreza, essa daqui seria uma pobreza mediana, e essa pobreza extrema, a miséria mesmo. Todas as linhas mais ou menos acompanham essa situação. De forma que, em 2019, nós teríamos aproximadamente aí 25% abaixo da linha da pobreza do Banco Mundial e em torno de 15% abaixo da pobreza extrema do Banco Mundial. 15% não tem dinheiro nem para comer, pelas estatísticas do Banco Mundial. Já trazendo um pouco o debate para os dias de hoje, né, utilizando essas linhas da pobreza do IBGE, de R$ 246 per capita
mês, R$ 246 seria um quarto de salário mínimo per capita mês. Essa é a linha da pobreza que o IBGE normalmente utiliza. Alguns outros pesquisadores trabalham com cestas, o FGV trabalha com outras linhas, mas basicamente é essa linha. Nós tínhamos uma pobreza que chegou em 2019 a 11%, aí com o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, ela caiu para 5,8%, depois esse auxílio foi mudando de valores, de patamar, chegamos a novembro de 2020, né, sem o auxílio emergencial, a pobreza pulou novamente para 9,4%, e agora, quando se inicia o pagamento do chamado Auxílio Brasil, a pobreza está em torno de 16%, o que coincide bastante com aquele número que eu mostrei anteriormente do Banco Mundial para 2019. Então, 16% estariam em situação de pobreza absoluta no Brasil, o que daria aproximadamente 35 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza no Brasil. Esse é o Gini, também, que é o indicador de concentração de renda, e nós podemos ver que esse indicador ele chegou a níveis bastante reduzidos, embora não tão reduzidos em 2015, acima de 0,6, o que mostra uma concentração muito grande entre ricos e pobres, e depois ele sobe, e em 2021 calcula-se que o Gini esteja em 0,675. Ou seja, não só os pobres ficaram mais pobres, mas os ricos ou continuaram ricos ou melhoraram sua condição durante os últimos 2 governos e a pandemia. Vamos pegar o dado aqui de pobreza, e quando a gente localiza a questão de pobreza, a gente percebe que ela tem cor e tem região, como vocês vão ver. Então, a taxa de pobreza, a linha mais baixa, de 1,9 dólar PPP dia, estava em torno de 9% entre pretos e pardos e 3% entre brancos. Vejam que interessante, é 3 vezes maior a taxa de pobreza entre pretos e pardos, né? Esse diferencial diminui um pouco nas outras faixas de renda aqui, onde você percebe que na última linha de pobreza, os pretos e pobres são 2 vezes maiores em termos proporcionais do que entre os brancos. Mesmo assim, é uma diferença gritante, né? O que está acontecendo em termos de mercado de trabalho, né? Nós temos aí um volume de pessoas desocupadas que sobe, ele vem subindo desde 2012, 2013, né? Levemente, em 2015 ele dá um pico, né? E chega aqui a 12%, em 2019 a 14%, o último dado, que é de 2021, né? Parece que caiu um pouco agora no último dado, tá? Talvez 13,9%. De qualquer forma, ele não tem variado tanto quanto se imagina, de 12 para 13 ou de 12 para 14. É muita gente, mas não é uma variação muito grande. O problema está aqui, né? Nessa subutilização total, que leva em conta pessoas que estão em desalento ou pessoas que estão subocupadas, com insuficiência de horas. Somando tudo isso, nós temos 32% do mercado de trabalho, né? Considera-se que outros 30% do mercado de trabalho estão em ocupações precárias. Então, embora as pesquisas mostrem que eles estão ocupados como motoboy ou profissões onde a pessoa não consegue obter uma renda suficiente para sobreviver. Então,
praticamente a gente considera que 60% da força de trabalho estaria em situação aí complicada, ameaçada com problemas de renda. Vejam que os 32 milhões de pessoas que estão aqui no Brasil como subutilizadas representam mais ou menos a população inteira do Peru. Então, é bastante gente. A PEA brasileira está em torno de 92 milhões, 93 milhões de pessoas. Quando você considera que 63, 64 estão em subutilização ou subocupadas, é bastante preocupante. Isso reflete nos últimos indicadores que foram levantados pela Rede Pensan e pelo inquérito Vigesan de 2020. Então, o que nós temos aí? A linha vermelha mostra a insegurança alimentar grave. Depois nós vamos discutir um pouco esses conceitos, né? Então, 9% da população estaria em insegurança alimentar grave. 9% dá 19 milhões de pessoas, aproximadamente, né? Depois nós temos a insegurança alimentar moderada e a leve. A soma dessas três é a insegurança. E quando nós comparamos com a linha verde da segurança alimentar, que é essa linha verde aqui, então nós vemos que a segurança alimentar é menor do que a insegurança alimentar. Então, 55,2% das famílias estariam em insegurança. Mais de metade do Brasil estaria em insegurança alimentar. Vamos rapidamente, né, porque eu já estou aqui tomando bastante tempo. Aqui nós temos, como eu falei, também a cara dessa insegurança alimentar, que não só é negra e parda, mas como tem a ver também com as regiões. Então, nós temos aqui a região norte e nordeste, essa daqui é a evolução, como se reduziu a insegurança alimentar ao longo aí dos anos. Em 2018, ela começa a voltar para o norte e pega o nordeste em 2020. Essa parte vermelha mostra que mais de 10% da população no norte e nordeste estariam em insegurança alimentar grave. Além disso, a gente tem outras características importantes, né? O chefe de família, 14,7%, sem escolaridade, o ensino fundamental incompleto, estariam em insegurança alimentar, e quando a pessoa de referência no domicílio é mulher, 11,1% estariam em insegurança alimentar. Então, são características básicas que nos levam a essa situação. Por outro lado, cresceu a obesidade também no Brasil, o excesso de peso e obesidade. Esse é o dado de 2019, do Ministério da Saúde, não está atualizado para 2020, porque o IBGE deixou de pesquisar isso daí, e nós temos aí que 61,7% estaria com excesso de peso, ou seja, aquele índice de massa corpórea acima de 25, né? E 26,8% da população estaria em situação de obesidade, que é o IMC, acima de 30. É bastante preocupante, 26,8%, é um indicador bastante alto. Brasil, ao lado de México e El Salvador, países da América Central, basicamente, teriam taxas de obesidade bastante elevadas. Isso mostra que, com a pobreza, a população está partindo para alimentos com conteúdo calórico enorme, gorduras, né, o que provoca doenças crônicas não contagiosas, né, que são essas de hipertensão, problemas cardíacos, etc. Bom, quando a gente fala em 1,9 ao dia, pobreza de 1,9 ao dia,
fica fácil calcular quanto custaria para tirar essas pessoas da pobreza. Aí vai depender de quanto que essas pessoas estão abaixo da linha da pobreza, porque você pode ter a linha da pobreza e alguns estão lá encostadinhos na linha da pobreza. Um pouquinho mais de renda supera a linha da pobreza, e outros estão lá embaixo, né? Então, se a gente considerar o valor da linha da pobreza de 151, a distância média dos pobres até a linha da pobreza, isso é um cálculo econométrico, estaria em torno de R$ 79. Então, o custo de tirar as pessoas da pobreza, olha, o dólar, quando foi feito esse cálculo, não estava a 5,5, né? Mas o custo de tirar as pessoas da pobreza extrema estaria em torno de 1,1 bi por mês. Só para a gente comparar um pouco com o que está sendo discutido aí da PEC dos precatórios, dessa discussão toda, né? Então, se fosse 1,1 bi por mês, daria em torno aí de 14 bilhões por ano. Isso teria que estar reservado para garantir uma renda básica cidadã, que é o que se espera que o governo possa cumprir aí no próximo ano. O cálculo foi feito com um dólar mais baixo, provavelmente está um pouco mais acima, mas está em torno disso. 15, 16 bilhões é o custo de você tirar as pessoas da pobreza. O Bolsa Família está custando em torno de 25 bilhões. O Bolsa Família pega um pouco mais de gente, né? E o valor de transferência médio está em torno de 170, 170 e poucos reais por família. Então, dá um pouco diferente, porque aí está número de pobres, o outro é família, né? Mas, de qualquer forma, nós temos aí uma ordem de grandeza, né? Aqui eu vou passar rapidamente, é só um pouco para mostrar que o auxílio emergencial chegou num pico aí em 2020, atendendo 68 milhões de pessoas beneficiadas, né? O Bolsa Família trabalha com aproximadamente 14 milhões de famílias. Se a gente multiplicar 14 vezes 4, daria pouco menos de 60 milhões de pessoas. Lógico que tem gente aí nesse auxílio emergencial que não deveria estar recebendo. 600 mil militares, por exemplo, que se cadastraram, né? Teve gente até que se cadastrou e não devia. Aquele cara lá que foi depor na CPI da Covid, da Precisa Medicamentos, confessou que recebia o auxílio emergencial. Imaginem só, né? Então, tem um pouquinho de gordura aí, mas aí nós temos aí um contingente, dá para calcular, em torno de 60 milhões de pessoas que deveriam estar recebendo algum tipo de auxílio. Vou passar rapidamente aqui. Esse gráfico aqui mostra um pouco essa situação que eu mostrei no gráfico anterior, nos gráficos anteriores, onde nós teríamos 16 milhões de pessoas, né? 16% da população sem auxílio emergencial que estariam abaixo da linha da pobreza, né? Agora, com esse auxílio emergencial de R$ 300 que está sendo iniciado agora, a linha da pobreza cai para 13% das pessoas. Não resolve muito, porque é um auxílio médio, tem gente que vai receber menos até. Vou falar sobre isso em seguida, né? Mas, de qualquer forma, é insuficiente para resolver os problemas de segurança alimentar que nós temos, né? Aí tem uma geral sobre o que é esse Auxílio Brasil, e aí vocês podem ver que o Auxílio Brasil é um monte de penduricalhos, um monte de puxadinhos, né, baseados um pouco na meritocracia, né? Então, se a família é pobre, ela recebe um tanto. Se a família tem uma criança que está cursando e que fez bolsa de iniciação científica,
recebe mais um tanto. Se a criança está no programa de esporte escolar, recebe o outro tanto. Se a criança está em creche pública, ela recebe tanto. Se ela está em creche privada, ela vai receber mais, porque ela aí tem um voucher, bem de acordo com a cabeça neoliberal, né? Tem um voucher para poder comprar uma creche privada e poder se inscrever numa creche privada. E aí vai, né? Então, é um monte de penduricalhos e nós temos gente que vai receber muito pouquinho e gente que vai acrescentar um auxílio sobre outro. É muito diferente da lógica e da filosofia do Bolsa Família. Bom, já encaminhando um pouco para o final, o que nós temos aí, né? Se a gente observar o último levantamento feito pela Oxfam, né, com base nas ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que levam em conta não só os objetivos ligados à fome e à pobreza, como os outros objetivos ligados à segurança alimentar. Por exemplo, redução de perdas e desperdício de alimentos, que é o objetivo 12.3, por exemplo, cobertura de saúde, que é o outro objetivo que está colocado aí dentro do objetivo 3, objetivo 1, que é a erradicação da pobreza e assim por diante. Dos 17 objetivos e 169 metas, não existe um desses objetivos, nem uma dessas metas, que está sendo cumprida para que a gente possa chegar a 2030, dizendo que cumpriu os compromissos assumidos pelo Brasil em 2015. Então, aí, pelo balanço da Oxfam, nós temos metas que estão estagnadas, metas que estão em retrocesso, metas que estão em insuficiente, progresso, mas insuficiente, e metas que estão absolutamente ameaçadas, né? Existem metas aí, aí eu coloquei só uma das planilhas, são várias planilhas, né, para mostrar um pouco essa situação que nós estamos vivendo e que tende a se agravar, né? Bom, para concluir, quais são as causas que a gente observa em relação à fome em 2021? Primeiro, uma questão de remuneração, de acesso. Basicamente, é o acesso. Muita gente diz assim, puxa, mas o Brasil é um grande exportador de alimentos, é o quarto produtor mundial. O que está acontecendo? Por que nós temos tanta fome? Ora, não há uma relação direta entre produção, a disponibilidade e o acesso das pessoas à comida, né? É bom que tenha esse alimento, mas o alimento não está disponível. Isso porque nós temos baixos níveis de remuneração e um alto nível de desemprego e informalidade. Como eu falei, se a gente somar tudo isso aí, seriam 60 milhões de pessoas que estariam em situação de vulnerabilidade, né? Em segundo lugar, nós temos um modelo econômico que é complicado, né? É um modelo que, evidentemente, não gera desenvolvimento, né? Não gera crescimento econômico e geração de emprego e renda, né? É um modelo agroexportador complicado. Vejam que nós estamos com saldo comercial extremamente favorável, mas esses dólares não adentram o país, né? Porque estão na mão de trading, companhias exportadoras que não internalizam esse dinheiro no Brasil na forma de investimento. Ora, vai colocar o dinheiro no Brasil, por quê? Com essa instabilidade política, são eles mesmos que provocam instabilidade política, né? Então, não há possibilidade de você alterar isso daí. Há um desmonte da indústria, setor serviços também vem se complicando, o setor serviços se transformou num serviços individuais para uma elite, para uma classe média alta, ligada a essa concentração de renda que agrava ainda mais a pobreza e a fome. Então, nós temos um modelo que complica essa situação e no curto e médio prazo não teremos um grande avanço, né?
Bom, um pouco da minha palestra também era fazer uma propaganda do Fome Zero. Foi um projeto bastante bem sucedido. Hoje eu estou engajado no Instituto Fome Zero, que não é uma ideia de voltar ao saudosismo e tal, mas rediscutir esses programas de política pública que foram tão bem sucedidos que permitiram que o Brasil saísse do mapa da fome em 6, 7 anos. Né? Isso foi bastante interessante para mostrar que é possível trabalhar essas questões e é possível mudar a realidade. O Fome Zero trabalhava com 3 camadas de políticas. Políticas estruturais, visando geração de emprego, renda, reforma agrária, mudança da nossa realidade, né? Políticas específicas, uma segunda camada, específicas para alimentação, programas de alimentação e merenda escolar, o pátio, programa de alimentação do trabalhador, segurança dos alimentos, qualidade, estoques de segurança. Por que os preços dispararam no Brasil? Né? Por que o Brasil, sendo um grande produtor de soja, né, o preço do óleo de soja aumentou 80% nos últimos anos? Ora, zeramos a política de estoques reguladores. Política de arroz, por exemplo, não temos arroz para entrar em momentos de crise e aí segurar um pouco essa alta. E uma terceira camada, um terceiro nível, que é o da políticas locais, que são políticas municipais ou regionais voltadas para assuntos específicos daquelas regiões. Então, se é uma região rural, temos um menu de políticas específicas rurais. Se é uma pequena e média cidade, ora, vamos trabalhar com os equipamentos de abastecimento, relacionamento com os supermercados, agricultura urbana, tão importante. Se é uma grande metrópole, são restaurantes populares, bancos de alimentos, vamos trabalhar com parcerias com varejistas. O ideal, o importante é disponibilizar o alimento. Né? É interessante só dizer também que, nessa pandemia, com a crise, houve uma redução de renda. Ao mesmo tempo que houve redução de renda, houve um aumento do consumo de alimentos que não são tão positivos para a alimentação, que são os ultraprocessados. Né? Houve aumento de frutas também, mas carnes e ultraprocessados ganharam. Então, os dados da Universidade de Berlim, que fez uma pesquisa no final dos anos 2020, mostra que houve uma redução de 85% nos alimentos saudáveis durante a pandemia. Bom, o que nós temos que mudar? Né? Existe um conjunto de programas que foram lançados e que não atendem expectativa e que são programas complementares muito importantes ligados à segurança alimentar. Por exemplo, a reforma agrária. Esse é um programa que está parado. Mesmo nos governos do PT, houve uma desaceleração das desapropriações e das emissões de posse. Então, a gente teria que resolver esse problema, porque há uma pressão urbana importante ligada à questão da terra. Nós temos aí problemas de produção de agricultura familiar ligada à questão de expulsão de assentados, de ocupações que estão acontecendo, que são muito importantes para o abastecimento das cidades. Né? Habitação, não há um programa de habitação rural no Brasil. Teria que ser feito isso daí. Se entregou isso daí dentro do programa Minha Casa Minha Vida ao controle privado. Não vai dar certo, evidentemente. Educação alimentar. Podemos discutir aí uma live inteirinha sobre educação alimentar, mas não há um programa de educação alimentar no Brasil. Então, embora você
tenha transferências de renda, outros programas, né? As pessoas se alimentam mal por falta de informação no Brasil, por falta de etiquetagem correta do alimento, tem uma série de problemas, né? Bancos de alimentos, né? Os bancos de alimentos cresceram muito. Eu mesmo sou voluntário em banco de alimentos, a gente tem trabalhado bastante, né? Mas o controle que o governo exerce sobre o banco de alimentos é negativo. Agora, nós tivemos, a semana passada, uma portaria do Ministério da Cidadania centralizando as doações de bancos de alimentos na rede brasileira de bancos de alimentos. Quer dizer, uma coisa, um controle estatal que não tem nada a ver, que só atrapalha o processo de organização da sociedade civil. Centrais atacadistas, nós temos estruturas velhas, obsoletas. Aí em Araraquara, temos uma CEAGESP, aí um entreposto da CEAGESP que mal funciona, um entreposto do lado, né, que é paralelo, trabalha de forma privada, funciona melhor do que o entreposto que poderia estar servindo a região de uma forma muito mais útil. E problemas de agricultura urbana. Tem uma série de coisas que a gente poderia fazer que não está fazendo, né? Então, existem algumas dificuldades técnicas ligadas a essa questão da multidimensionalidade, né? Então, pobreza não é só falta de renda, mas é uma questão de habitação, de educação, de inclusão digital, por exemplo, se a gente quiser imaginar, questões de saúde, questões de inclusão racial, inclusive, né, que estão ligadas a programas que não existem até hoje, né? Quando a gente analisa a questão da segurança alimentar, existem outras questões novas que estão ligadas, agora eu diria, principalmente à ideia de mudança climática, pouco analisada e pouco incorporada. O Oswaldo é especialista aí em águas, né? Pode contar quais são as dificuldades que nós vivemos por problema de água, né, de recursos hídricos para a alimentação das pessoas, né? E questões institucionais, né? Todo ano nós vamos discutir um orçamento para a alimentação, todo ano nós vamos discutir se tira dinheiro dos velhinhos, do precatório dos velhinhos para dar para alimento das pessoas, é isso que se trata? Quer dizer, não tem um arcabouço institucional, embora nós tenhamos lei, tenhamos Conceia, tenhamos tudo, que foi desmontado de uma hora para outra, né? E, ao mesmo tempo que as coisas não andam, existe um risco enorme de retrocesso. O retrocesso já está acontecendo. Aí temos uma lista de questões ligadas, né, à alimentação e que passam por outras questões, como, por exemplo, demarcação de terras indígenas, né, criminalização de movimentos sociais, corte de bolsas, financiamentos de estudos para a ação, né? Temos uma rede de pesquisadores que trabalha aí sem qualquer apoio governamental, né? Questão da Previdência, destruição de várias políticas públicas, o PAA, o PNAE, o Bolsa Família, que acabou agora, os restaurantes populares, cisternas, todos os programas estão acabando, né? Então, para concluir, né, dificilmente nós vamos chegar a 2030 atendendo às demandas das Nações Unidas. As tendências são de piora no mundo e no Brasil, evidentemente, né? A situação tende a se deteriorar, sou muito pessimista com relação a isso. Se a gente tiver uma mudança de governo, talvez a gente consiga melhorar as coisas em 4, 5 anos, mas há um processo de destruição e desmonte extremamente complicado, né? E a desnutrição hoje se apresenta, a insegurança alimentar, com outras dimensões importantes, como, por exemplo, sobrepeso e obesidade, né? Então, o que nós vamos fazer? Pandemia é um problema, estamos vivendo aqui ainda
resquícios da pandemia, não sabemos se vamos ter mais uma onda. De qualquer forma, isso dificulta bastante a questão. Temos que trabalhar valores do auxílio emergencial, o Auxílio Brasil agora adequados, retomar políticas de segurança alimentar, abolir essa ideia de teto de gastos, principalmente quando se trata de problemas sociais. Teto de gasto não existe para pagamento de juros da dívida pública, mas existe para programas sociais que são colocados na última linha. Primeiro eu discuto emendas parlamentares e tal, e depois eu vou discutir lá o que eu vou fazer com os pobres, né? Recomposição do CONSEA, que é importante, é uma organização importante em termos de elaboração e discussão de políticas públicas, e, principalmente, agora falando para o público da região de Araraquara, ou mesmo de outras regiões do interior, programas municipais. Os prefeitos não podem lavar as mãos e dizer que esses são programas federais. O CISAM e as políticas de segurança alimentar são políticas compartilhadas entre os 3 entes de governo. E existem responsabilidades municipais ligadas à segurança alimentar, com recursos constitucionais, inclusive, né, que devem nos ajudar, né? Eu acho que esse é o último. Eu agradeço, vou ficando por aqui. Deixa eu ver como é que eu volto agora. Stop sharing. Voltou? Voltou. Bom, Muito então, quem não estiver dormindo ainda, né? Depois dessa longa apresentação, estou me colocando à disposição para responder as perguntas. Obrigado. Beli, que eu vou te fazer umas perguntas que o pessoal fez aqui no comentário no chat, né? Como você analisa o desmonte e aparelhamento da... Caramba, estava lendo que sumiu Como você analisa o desmonte e desaparelhamento de estruturas como a CONAB, né, e os programas de fomento à agricultura familiar no presente governo? Tá? Vou ler outra aqui. Tem gente perguntando se o senhor pode disponibilizar a apresentação. Claro, tá. Eu já passei para você, você pode... Disponibilizar, fechado. Você acredita que distribuição de renda com condicionantes ainda são um caminho que a gente pode adotar para o combate à fome e à pobreza? Bom, aqui tem um monte de gente pedindo material, a gente vai mandar para a secretaria, que depois envia para os alunos. Mas, para começar, seriam essas duas. Aí, depois, tem gente inscrita aqui, aí a gente vai chamando os inscritos, tá? Tá. Olha, a primeira pergunta, a CONAB tem uma função super importante, não só com relação à agricultura familiar, mas com relação ao abastecimento de modo geral, né? Porque o Ministério, o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esse abastecimento, o braço operacional do abastecimento é a CONAB. Então, eu tenho todo o sistema de SEASAs ligados à CONAB. Mas, antes disso, a CONAB tinha como função principal a questão dos estoques reguladores. E nós vimos que, por uma cabeça neoliberal que perpassa desde lá dos anos 90, né? E aí os governos do PT não estão isentos a esse viés neoliberal, né? A ideia de que não precisa manter estoque regulador, que estoque regulador é uma coisa atrasada e que, como nós estamos numa economia aberta, com comércio livre, se está faltando produto, a gente importa, e esse produto vai chegar no dia seguinte, né? A realidade mostra que não é bem isso daí. E que os países desenvolvidos, Estados Unidos, tal, mantêm estoques reguladores, porque é uma forma de intervenção super importante. Quando os preços estão baixos, né, cabe a essa entidade, que no Brasil é a CONAB, comprar produto para manter da sustentação de preço ao agricultor. Isso interfere no agricultor familiar diretamente, né? E quando o preço está muito alto,
a Conab desova o estoque, né, de forma a estabilizar o preço. Se você não tem estoque regulador, e se o mercado, chamado mercado, está sabendo que nós não temos estoque regulador, a especulação rola solta, né? Então, é evidente que, no caso agora do arroz, nós tínhamos aí dias de estoque regulador, né? O intermediário, a trading, olha para essa situação e fala, opa, que beleza, né? Vamos subir o preço, né? Já que é praticamente inelástico o consumo de arroz, as pessoas continuam comendo arroz, né? Pode diminuir um pouco a porção, mas continuam comendo arroz. Isso chancela o preço e joga o preço para um novo patamar. No caso do arroz, 90% da produção está no Rio Grande do Sul. E nós temos 3 beneficiadores no Rio Grande do Sul, né? Então, é um problema realmente de estrutura de mercado. E se você tem a omissão de uma Conab para qualquer tipo de intervenção, é extremamente complicado. E vejam que a intervenção não é mais manter o estoque lá, como existia antigamente. O cara tem ali, em Goiás, o armazém cheio de arroz, e aí manda para o Paraná, que depois manda para não sei o quê. Não, hoje a coisa funciona através de mercado de opções, né? A Bolsa de Mercantil de Futuros, a B3, ela negocia isso daí. Então, é o mercado financeiro que controla isso daí, né? Então, eu tenho uma especulação que está por trás, na raiz disso daí, que leva ao enriquecimento de quem tem títulos que não tem nada a ver com a agricultura, nada a ver com a alimentação, né? Então tem gente que está ganhando com o povo passando fome? Tem gente que está ganhando com o povo passando fome, né? Então, essa é a questão que está por trás da omissão, né, ou do desmonte, ou aparelhamento, se a gente quiser chamar, da Conab, que é controlada por militares. Felizmente, tem um professor da Exalc, que é diretor da Conab, né, um coitado que chegou lá, né? Então, nós temos essa situação com relação à Conab. E com relação ao abastecimento, que a Conab controla também, o desmonte das CEASAs, né? No caso do governo federal, nós temos 2 CEASAs que são controladas pelo governo federal, que é a CEAGESP e a CEASA Minas. No caso da CEAGESP, o presidente da CEAGESP é o coronel da Rota, né? Que foi colocado para acabar com as mamatas da CEAGESP, né? Acabou com a CEAGESP, né? Então, nós temos aí um problema que envolve diretamente a questão da agricultura familiar, porque a agricultura familiar depende dessas estruturas para escoamento da sua produção. Ademais, a Conab controla o PAA, né? Então, com o desmonte do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, que serve, inclusive, para doações, para merenda escolar, nós temos essa situação complicada com relação à agricultura familiar. Distribuição de renda, o Bolsa Família estabelece 3 condicionalidades importantes, né? As condicionalidades... tem uma discussão muito grande com relação à transferência de renda, né? Porque a ideia de renda básica, por exemplo, o projeto na época, o senador Suplicy, né, dizia que não deveria ter condicionalidade nenhuma, que todo brasileiro deveria ter acesso a uma renda básica, independente da situação, não é obrigado a ter condicionalidade nenhuma. Mas, dentro da ideia mais, digamos, comum de programas de transferência de renda, se estabeleceu 3 condicionalidades. Criança na escola, a mulher gestante tem que fazer pré-natal, nutris tem que ser acompanhada com o bebê, e a questão do acompanhamento de assistente social para a busca de emprego, né? Essas 3 condicionalidades estão sendo respeitadas. Foi montado um cadastro único, que é uma obra, né? Durante 20 anos se coletou informação dessas pessoas, e os assistentes sociais estão acompanhando essas famílias, né? Está ligado também o programa Saúde da Família, né? Então,
tem toda uma funcionalidade, um programa de distribuição de renda com condicionalidades. Eu apoio, eu acho que é importante, né? Deveria ser acoplado a outras coisas, né? Mas agora, com o Auxílio Brasil, se desmonta toda essa estrutura que foi feita e o programa passa a distribuir renda, basta uma pessoa se cadastrar no aplicativo da Caixa Econômica Federal. É um absurdo isso daí. Ou seja, primeiro pressupõe que a pessoa tem um celular, rede, né? Pode receber isso. Depois abre conta. E depois ontem, vejam que vitória que nós tivemos. Ontem, na Câmara, foi aprovado que, no caso do programa Auxílio Brasil, que está vinculado, eles estão vinculando a PEC dos precatórios, né? Não pode oferecer empréstimo consignado, né, para os caras que estão recebendo o Auxílio Brasil, né? Então, na cabeça das pessoas, se imaginava que o cara ia se cadastrar na Caixa Econômica Federal e o sujeito vira um produto da Caixa Econômica Federal, passa a receber, né, propagandas e não sei o quê, para ele tomar mais empréstimo, para endividar o sujeito, né? Então, ontem na Câmara tivemos uma vitória, né? Isso daí não vai ser implementado, pelo menos, né, no caso do Auxílio Brasil. Então, eu diria que é super importante essa coisa das condicionalidades. Joia. Nós tivemos 3 inscritos aqui, Beric. Pela ordem, eu vou falar. Gilberto, você mantém a sua vontade de fazer pergunta? Mantenho. Falou. Então vai. Agradeço e parabenizo o professor pela excelente palestra. E queria fazer uma pergunta. O senhor expôs perfeitamente. Ao final do que fazer, já na parte conclusiva, falou de programas municipais ou locais com recursos constitucionais e recursos diretos. Eu queria que o senhor fizesse uma análise mais profunda dessa questão dos recursos constitucionais a nível municipal, na questão da alimentação, e se pudesse passar alguma experiência municipal, de vários, ou o senhor tenha conhecimento, brasileiro ou não, com relação ao poder local fazendo um trabalho afirmativo no sentido da alimentação. Tá. Bom, quer que eu faça mais... A gente põe mais 2 aí? Pode ser, vai. Pode? Vai. Então, o Fernando Figueiredo. Olá, professor. Bom dia. Obrigado pela palestra. Tratando um pouquinho ainda dos condicionantes dessas políticas, o professor trouxe a questão da pobreza em termos de características de cor de pele entre brancos, pardos e negros. E quando a gente vem num país extremamente desigual no Brasil e a gente olha a condição dos negros historicamente e dos pardos historicamente no Brasil, a gente tem um déficit com esse tipo de população histórica, né? Não só com esse tipo de população, mas com essas minorias, enfim. Levando em consideração, por exemplo, as mulheres negras, que são as que mais pagam impostos no Brasil, né, e as que têm mais dificuldade de garantir justamente segurança alimentar, como pensado algum tipo de condicionante relacionado à questão de raça e cor, para a gente poder resgatar essa questão dessa desigualdade racial que a gente existe no Brasil, ou qual a relevância disso para o tema dos condicionantes da segurança alimentar? O que seria isso? Vamos lá. Vamos lá, mais alguém? Então, eu vou pôr mais uma aqui. A Larissa. Cristiane. A Larissa e a Cristiane. Aí fica para a próxima, porque tem mais 2 também. Larissa. Bom. Tá muda, né? Então, eu vou para... Eu acho que caiu a internet dela, viu, Saulo? Tá, então, vamos lá. Se ela voltar, a gente inscreve ela. Cristiane. Bom dia a todos, professores, amigos. Professor Walter, muito obrigada. Eu vou deixar alguém abriu também, né? Oi, Mara, seu telefone está, por favor. Joia.
Cristina, né? Aí não deu para mudar também minha aula. Eu também sou aluna, igual vocês. Então, bora lá. Mara Cristina, seu telefone está... Ô, Reginaldo, seu microfone. Vai lá, Cristiane. Pode falar, professor? Pode. Ok. Professor Walter, muito obrigada, né, pelos esclarecimentos, excelente palestra, e eu gostaria, assim, de saber se nesse âmbito, né, da segurança alimentar, todo esse processo que o senhor trouxe, se existe algo também relacionado com a parte de atividade física, se tem algum projeto, se existe uma preocupação dentro dessa grandeza que é qualidade de vida, né, junto com a alimentação, alguma coisa nesse sentido, e até mesmo dentro das políticas públicas, se existe algo abordando esse tema, dentro da qualidade de vida, alimentação, né, soberania alimentar, segurança alimentar, e a parte da atividade física, dentro das ODS, que a gente tem uma delas, né, que é voltada para a parte da saúde. Se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso, seria de grande valia. Muito obrigada. Respondo todas aqui, tá? Então, vamos começar pelo Gilberto, né? Gilberto, de fato, se você olhar os orçamentos, a divisão das receitas tributárias, por exemplo, no Brasil, você vai ver que os municípios ficam com 25% das receitas tributárias, né? Dado a arrecadação direta do município, mais o fundo de participação dos estados e municípios, né? Não é pouca coisa, é bastante dinheiro, os prefeitos reclamam que você tem muita responsabilidade, que, na verdade, você está trabalhando com pouco dinheiro para muita responsabilidade, mas não é verdade, né? O município normalmente paga os professores municipais, já tem um valor constitucional estabelecido, 25% do orçamento tem que gastar com educação, paga, às vezes, Santa Casa, alguns outros programas. Fora isso, não trabalha muito diretamente com as populações. Na área rural, por exemplo, não existem programas normalmente obrigatórios ou que as prefeituras se envolvam, a não ser que haja um programa de governo ligado a isso, né? Então, o que a gente está dizendo é que, assim como na Covid, o governo federal tirou o corpo, disse assim, não, o STF já decidiu que o governo federal não está ligado ao combate à Covid, né? E o STF respondeu, não, é uma responsabilidade compartilhada entre os 3 entes de governo. Para a segurança alimentar, a gente diz a mesma coisa, é uma responsabilidade compartilhada. E o governo municipal tem que usar parte dos seus recursos para promover a segurança alimentar. Qual é o caminho mais fácil de fazer isso daí, né? O caminho mais fácil é via, por exemplo, alimentação escolar. A gente sabe que há um repasse do governo federal para as crianças per capita. O per capita, hoje, médio, está em torno de 36 centavos de real por criança por dia, são 200 dias letivos. Lógico que tem creche um pouco mais, ensino fundamental é mais, mas, vamos dizer, o grosso é 36 centavos. A gente sabe que 36 centavos é absolutamente insuficiente para alimentar uma pessoa durante um dia, uma criança durante um dia de estudo, né? Então, cabe, pela Constituição, à prefeitura complementar esse valor, dobrar esse valor, né? Coisa que não acontece. A maior parte das prefeituras não complementa. Agora saem os últimos dados do PNAE, e a gente vê que tem um monte de prefeituras alegando diversos problemas, vários, né? Não complementa os 36 centavos. Agora, outras prefeituras
têm uma alimentação razoável, né? Eu sei, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, né, onde o custo da alimentação deve estar por volta de R$ 4 por aí, por criança, por dia. É uma bruta de uma alimentação. Então, um primeiro papel a ser feito é trabalhar com essas crianças, né? E, para fazer isso, muitas prefeituras estão decidindo aumentar o PAA. Então, a prefeitura é obrigada a comprar ao menos 30% da agricultura familiar. Tem prefeitura que está comprando 100%. Se você olhar a lista lá do PNAE, que saiu agora, tem prefeitura que está comprando 120%, 150% do valor do repasse do FNDE, ou seja, 150%, quer dizer, está complementando 100%, está comprando mais de 30%, está comprando mais do que o valor do repasse, né? Então, é possível a prefeitura atuar nessas duas frentes, melhorar a nutrição das crianças e melhorar a compra da agricultura familiar, né? Além disso, você tem um monte de outros programas municipais que poderiam ser feitos, né? Banco de alimentos, por exemplo, né? Redução de perdas e desperdício de alimentos. Quantas prefeituras têm um sistema, por exemplo, de recolhimento de alimentos bons e venda em feira livre de alimento que não tem uma aparência muito boa, mas é bom para o consumo? Poucas. Quantas prefeituras fazem compostagem? Nenhuma, né? Quantas prefeituras poderiam trabalhar com restaurantes populares municipais? Algumas têm, outras não têm. Trabalha com uma entidade, com uma igreja, né, por exemplo, ou com uma associação de classe, com um sindicato, mas é possível montar um restaurante popular, né? Quantas prefeituras poderiam fazer cozinhas comunitárias com essa doação de alimentos? Hoje nós temos a montagem de algumas cozinhas comunitárias. O MST tem programas de cozinha comunitária aí pelo Brasil todo, né? Então, tem um rol de programas que a prefeitura pode tocar, independente da agricultura urbana, por suposto, né? Agricultura periurbana, cinturão verde na cidade, tem uma série de coisas, né? Então, nós temos aí algumas prefeituras que vêm se destacando. A gente acompanhou algumas prefeituras, e é interessante. Por exemplo, royalty do petróleo, né? Foi uma fortuna de dinheiro que entrou para prefeituras em algumas cidades litorâneas do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Algumas prefeituras pegaram o dinheiro do petróleo, né, e implementaram políticas de segurança alimentar pesadas. Paulínia, por exemplo, que não é de litoral, né, mas tem uma refinaria da Petrobras lá, recebe royalties. A principal receita do município é o royalty da Petrobras, né? O que Paulínia fez com o dinheiro da coisa? Não fez muita coisa, fez um teatro municipal, né, mastodôntico, né? Então, não atua em programas sociais voltados para essa questão de insegurança alimentar. Então, teríamos que discutir melhor isso aí, né? Bom, o Fernando perguntou sobre a questão das condicionalidades de raça, mulheres negras e tal. Bom, o Bolsa Família inovou bastante, estabelecendo que a pessoa de referência seria a mulher. Então, é a mulher que recebe o cartão do Bolsa Família, né? É interessante que isso deu um empoderamento à mulher, né? Muitas vezes a mulher tinha que entregar o dinheiro para o homem e o homem ia gastar em outras coisas, né? Com isso, a mulher se sente responsável pelos filhos e passa a usar de uma forma muito mais criteriosa esse dinheiro do Bolsa Família. Esse foi um primeiro passo importante, né? Fora isso, você não tem uma separação muito clara, né? Se é negra, se é branca, por raça, né? Mas você tem alguns programas aí de inclusão social importante, né? As universidades públicas que estabelecem cotas, né? Por onde dá para trabalhar. Mas, evidentemente, a gente poderia
melhorar essa coisa, sabendo que esse público específico, né, que demanda mais, que seria a primeira linha, né, num programa de combate à insegurança alimentar, é lá, né? São os negros e são as mulheres que são as chefes de família, ou seja, o homem abandonou. Então, é possível fazer uma busca ativa e tentar focar os programas nessa linha. Estou engasgando já. Bom, finalmente a Cristiane, ela está discutindo aqui a questão da atividade física como qualidade de vida. Olha, Cristiane, é super importante isso daí, né? Eu talvez pudesse acrescentar essa questão entre as questões a se fazer, porque, infelizmente, muita gente que olha para a questão da insegurança alimentar olha para a nutrição só, ou olha para a política de combate à pobreza. E você tem que ver a saúde como um todo, né? Então, essa questão é super importante. Seria importante você acrescentar, por exemplo, nas escolas, a questão da educação física, no trabalho, a questão de você poder dar um local para atividade física para os trabalhadores. É muito comum o trabalhador que tem uma situação de insegurança alimentar em casa, né, vai para a fábrica, onde tem um refeitório e onde a comida é subsidiada, e faz um pratão de comida, né? E esse trabalhador, evidentemente, vai acabar sendo obeso, de alguma forma. Então, é importante acoplar esse programa de educação alimentar e programa de atividade física importante. Você está dizendo aqui que ajuda na parte psicológica, não tem a menor dúvida. Então, assim, eu não sou especialista nisso, mas concordo 100% com você. Câmbio. O próximo inscrito é o Reginaldo, mas antes eu vou te fazer uma coisa, um comentário da professora Maria Lúcia Bilu. Ela fala o seguinte, que ela tem uma preocupação quanto à contaminação dos alimentos por resíduos de agrotóxico e de fármacos. Sabemos da legislação sobre algumas dessas substâncias em água e alimentos. Como é que você enxerga esse tema, Bellic? E aí eu passaria para o Reginaldo, que está inscrito também, para fazer uma pergunta. Oswaldo, me dá 2 minutos que eu vou pegar um copo d'água aqui, que a minha garganta está complicada. Só 2 minutinhos. Tranquilo, pode ir lá. O professor Oswaldo. Diga lá. Não é tão sério assim, mas o momento é relevante. Faz tempo que eu não vejo o professor Zildo Galo e eu preciso me desculpar com ele, porque eu fui muito indelicado com ele num certo momento, e ele é um ótimo professor e eu não soube aproveitar a oportunidade, né? Então, peço desculpas ao professor Zildo Galo. E obrigado pelo espaço e não ter atrapalhado vocês. Perfeito. Bom, Reginaldo, eu nem sei do que você está se desculpando, mas tudo bem. Sinta-se desculpado. Nem imagino. Ok. Voltamos. Então tá. Quer que eu responda essa daí do resíduo primeiro? Não, bom, você que sabe. Fica à vontade. Responde essa e a gente passa para o Reginaldo. Tá. Olha, professora, eu concordo. Essa é uma questão fundamental. Como eu falei, a última dimensão, o último pilar lá da segurança alimentar é a questão da inocuidade. Então, infelizmente, a gente teve também um retrocesso nessa área, né? Liberação de agrotóxicos, a gente teve a desregulamentação, hoje há pouco controle. A gente está falando das CEASAs, por exemplo.
no passado a gente tinha um programa de conformidade nas CEASAs, então entrava legumes e verduras e tinha os laboratórios que faziam algum tipo de controle bromatológico ou de resíduos, né? Hoje nós não temos nada, então muitas vezes as pessoas estão consumindo folhosas aí com excesso de veneno. Teria que trabalhar essas questões, porque isso daí é super importante. E dentro dessa discussão, eu incluiria os geneticamente modificados, né? E ultraprocessados. Quer dizer, até que ponto que isso daí é comida, como é que a gente pode tentar resolver a alimentação de uma forma o mais saudável possível. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Vamos lá. Joia. Reginaldo. Reginaldo está aí? Ele está aqui, ele está aí. Ele tinha se inscrito para fazer uma pergunta? Ele está aqui, eu estou vendo ele aí. Então, eu vou fazer o Joviro, depois, quando ele voltar, eu chamo ele novamente. Joviro, acho que ele entendeu que a fala que ele teve com o Zildo foi a vez dele. Bom. Vamos lá, Joviro. Oi, professor. Muito bom dia. Parabéns pela sua exposição. Eu não vou falar palestra, porque palestra na Itália é ginásio de esportes, né? Mas deixa eu começar contando, antes de fazer a pergunta, contando uma anedota do grande Chico Anísio, onde ele fazia o papel de um andarilho, passando pela farmácia, o farmacêutico chama, entrega uma caixinha para ele e fala assim, toma que vai fazer bem para a sua saúde. E ele fala, mas o que é isso? São vitaminas, pode tomar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não tem problema, é amostra grátis. Aí ele olha para a caixinha e olha para o farmacêutico e diz assim, mas o senhor não tem um almoço, amostra grátis? Então, o porquê da anedota em conexão daquilo que eu vou fazer a pergunta. É claro que a questão fome, ela está envolvida num círculo muito grande de interesses, mas partindo do pressuposto que não existe diminuição, ou pelo menos um melhoramento na questão fome no Brasil, aí eu vou lá no extremo do começo mesmo, em dizer que sem isso, isso nunca vai dar certo sem um respeito à agricultura, principalmente familiar. E se no Brasil não falta mais políticas, né, para prestigiar o homem do campo, o verdadeiro produtor de alimento da mesa do brasileiro. Reginaldo está aí? Larissa está aí? Reginaldo. Reginaldo sumiu, foi beber água. Não, me dá aqui, gente. Ele vai ver que ele caiu. Ele caiu, mas a ligação ficou. Deve ter machucado a boca, não consegue falar agora, se ele caiu. Ele caiu. Responda essa, Beni, que aí depois não, a gente vê. Eu já ouvi. Olha o Reginaldo aí. Ô, Reginaldo, você não vai fazer a pergunta? Não, o espaço era só para poder me desculpar com o professor Zildo, porque eu não via ele, mas o professor Walter, parabéns pela apresentação, e ficou muito bem compreensivo assim, a questão da segurança alimentar. Assim, ficou ótimo. Tá vendo, vai acrescentar um pouco no meu trabalho de pesquisa também. Bom, respondendo aqui o Jovildo, né, é evidente que essa questão da agricultura familiar é super importante, né? A gente tem 5 milhões de estabelecimentos da agricultura no Brasil, sendo que 3 milhões e meio, aproximadamente, é de agricultura familiar, ou mais, 3 milhões e 800, segundo o último censo, né? Então, são 3 milhões e 800 mil famílias que estão aí dependendo da agricultura familiar. E a gente sabe também pelas estatísticas que boa parte da alimentação que a gente come vem deste segmento. O segmento empresarial está muito mais voltado à exportação. Então, é interessante o desbalanceamento das políticas, né? Entre um lado e outro, quando você vê em termos de crédito, quando você vê em termos de incentivo, basta dizer o desmonte
da assistência técnica que nós tivemos. Houve toda uma discussão de como trabalhar essa assistência técnica em termos nacionais, mas essa discussão caiu no vazio e nós temos hoje um verdadeiro desmonte da assistência técnica. No Brasil, em São Paulo, a gente ainda tem a CAT aí, que faz um trabalho razoável, né, dentro das suas limitações, mas o resto do Brasil está absolutamente desassistido, né, extremamente complicado. Então, o apoio que a agricultura familiar recebe é desproporcional para baixo, né, da importância que ela tem para não só para abastecimento, como para a vida brasileira, né? Tudo que sai do campo vem daí. É isso aí. Ótimo. Erasmo? Olá, bom dia, professor Walter. Bom dia a todos. Vera, querida, tudo bem? Tudo bem. Colegas, abraço forte. Professor, o tema da nossa palestra, né, hoje, que a gente estava aqui ouvindo, retrata a questão, em primeiro momento, aí da crise econômica, né? E aí o senhor aborda muito bem, tratando da questão aí, principalmente da pobreza, né? O segundo é a pandemia, né? E aí a gente vê que, em consequência, tem a questão da segurança alimentar. O senhor atrela bastante essas duas questões, apresentando, inclusive, aí a questão das correlações, né? E apresenta os dados aí pegando vários governos, né? O anterior, no qual diminui bastante o índice de pobreza, aí depois a gente vê que já 2014, aí 15, que ainda pega um governo ainda em sequência ao anterior, ou alguns dados começam a cair. Se trouxer outros indicadores, a gente vai ver aí também questão do desemprego, né? E os melhores indicadores de desemprego que o país teve foi nos governos anteriores. Isso aí é fato, não adianta aqui, nós não estamos aqui para nada que não seja real, né? Enfim, aqui nós preservamos a ciência, né? Mas e aí? A pandemia, ela teve seu papel, ela só demonstrou, né? Na minha humilde visão, para mim, muita coisa foi jogada nas costas da pandemia, né? Muita coisa desses desmontes, dessas posições, foi colocado nas costas dela. Mas ela teve uma parcela, né? O que o senhor fala para a gente? Como que o senhor enxerga a pandemia em si? Tá? Obrigado. Olha, Erasmo, a pandemia afetou o mundo todo, né? Então, é evidente que todos os países sofreram com a pandemia, mas o Brasil sofreu mais. É só ver os dados. Semana, por exemplo, saiu o dado de inflação, né? Então, nós temos aí... O Brasil é o terceiro país com maior nível de inflação nos últimos 12 meses. Em primeiro lugar está a Argentina, com 50% de inflação, 49, alguma coisa. Depois vem a Turquia, com 12%, e em terceiro o Brasil, com 10,5%. Né? Então, assim, por que isso daí aconteceu, né? Ora, ainda mais o Brasil sendo um grande país produtor de alimentos, autossuficiente em petróleo, né? Por que a inflação... Então, é muito comum, né, em conversas aí, o tiozão da internet diz assim, mas todos os países sofreram com a pandemia. Lógico, todo mundo sofreu com a pandemia, mas o Brasil sofreu mais. E a desaceleração do Brasil com a pandemia está muito além do que aconteceu em outros países, inclusive países pobres, né? Mas o Brasil esse ano vai crescer 2%. Ora, mas o ano passado caiu 5%. Então, nós não voltamos nem ao patamar de 2018. Né? E para o próximo ano já está precificado, como diz a Faria Lima, né? Já está precificado um crescimento de 1,5%. Né? Então, é um crescimento baixo, ridículo, pífio, né?
quando se criticava, na verdade, o PIBIM, o anterior, né? O que nós estamos vivendo hoje é um desastre completo. Então, a pandemia afetou o Brasil de uma forma pior do que afetou em outros países. Por quê? Primeiro, porque o Brasil demorou para começar a vacinar as pessoas, né? Demorou para colocar na rua política pública. Houve o negacionismo, que ainda continua, né? O negacionismo está aí seguindo. Nós não conseguimos ainda vacinar um contingente grande da população. A população com 2 doses é 65%. Né? Está abaixo do Chile, do Uruguai, está no nível da Argentina, né? Está abaixo de vários países da América Latina. Né? O próprio México está ali perto do Brasil. Né? Então, nós estamos vivendo um alívio agora, né? Mas é uma situação que deve perdurar em 2022. Então, a pandemia pegou o Brasil no contrapé. Nós tivemos aí também alguns outros problemas climáticos que afetaram, mas problema climático acontece todo ano, aqui ou ali, né? Então, é basicamente um problema de gestão pública. Não há um projeto de combater a Covid, de resolver de inclusão social, de desenvolvimento setorial, não tem nada, é uma coisa do dia a dia. Né? Mas eu queria aproveitar a tua pergunta, Erasmo, para falar uma outra coisa com relação à alimentação. Né? O que aconteceu com as pessoas que ficaram em casa? Nós tivemos aí, não foi um lockdown, mas foi uma desaceleração com as pessoas fazendo trabalho home office, né? Muita gente perdeu emprego. Então, o que aconteceu? Se imaginava que, por exemplo, a classe média iria se alimentar melhor, porque as pessoas estão em casa, têm tempo para cozinhar, não vão comer na rua. Né? Então, a alimentação de casa é melhor. Não aconteceu isso daí. A alimentação foi pior. Né? Aumentou a obesidade, aumentou a tendência a comer alimento ultraprocessado. Esses dados aí do Vigissan mostram isso. Né? Então, num primeiro momento, talvez todo mundo falou, não, vou fazer pão de fermentação natural, e não sei o que, vou fazer bolo, tal. Fez uma vez, depois não fez mais. Né? As pessoas partiram para o ultraprocessado, né? O iFood. Né? Então, teve esse fator aí importante. O segundo fator é a queda de renda. Então, quando cai a renda, a pessoa tem que se virar com o que dá. Então, vai se alimentando, vai pulando a refeição, vai fazendo uma gambiarra aí na sua dieta. Né? Então, o outro lado da pandemia é esse, que nós mudamos os hábitos alimentares e pioramos a nossa situação de alimentação. Então, isso daí também, para recuperar, vai demorar. Belic, tem um comentário aqui da professora Maria Lúcia, falando que num programa de televisão que ela estava assistindo, ele comenta uma coisa que você falou, que assim, a produção de alimentos no Brasil ela é suficiente, que o problema está na distribuição. E aí, assim, queria comentar com você, eu vi que você acompanha um pouco a questão da Ceasa de Araraquara. A gente fez um trabalho que juntou a Uniara, a UNB, lá o Newton, e um pessoal da Universidade de Buenos Aires, né, comparando comércios de alimento formal e informal. E, assim, quando estava elaborando o relatório, que virou um artigo da Laís, inclusive, né, o que a gente percebeu? Né, que essa estrutura autoritária da Ceasa, que chegou de forma autoritária, que obrigou inicialmente as pessoas os atacadistas a se deslocarem para aquele atacado que fica na Washington Luiz, isso não funcionou. Tanto que no entorno do antigo mercado municipal de Araraquara tem uma feira atacadista muito dinâmica, e que, inclusive, a gente detectou a participação de agricultores familiares assentados. E uma coisa que ficou interessante, que aí entra, inclusive, essa questão que você fala da importância do poder local se colocar como um ator nesse processo, o que a gente viu é que feiras livres em Araraquara, o que dinamiza a Feira Livre em Araraquara é a presença do alimento fresco in natura.
Então, alguns lugares onde o assentado começou a participar, porque se construiu uma parte da produção local de alimentos, né? O elemento dinamizador era o assentamento e a produção local na feira. Só que ainda a área de saúde tem muita restrição ao comércio de peixes e aves em feira. Né? Quer dizer, se isso fosse uma coisa tão problemática, a cidade de São Paulo morreria de diarreia. Né? A cidade de Campinas, a cidade de Santos, ia todo mundo ficar com problema, né? Gastrointestinal por conta disso. Então, assim, às vezes, o setor de saúde está muito subordinado à ideia que a indústria vende do alimento pronto, congelado, né? E que o supermercado é a melhor forma de comercialização de alimentos, né? Então, assim, é muito interessante ouvir você falando, porque você fala, não, o local tem um papel na comercialização. E isso pode contribuir muito para a dinamização da agricultura familiar local, né, cara? Nós estamos matando o local, né? As feiras que existiam aí em boa parte das cidades estão desaparecendo. São Paulo, a cidade de São Paulo ainda é a capital das feiras livres, acho que são quase 1.000 feiras livres semanais que acontecem na cidade de São Paulo, é impressionante. Elas pararam, né, também, complementando a pergunta do Erasmo, elas pararam durante a pandemia, houve uma interrupção, isso daí provocou uma interrupção lá para trás, teve muito produtor que quebrou, ficou com a comida, o alimento parado ali na roça, não conseguia transportar. Isso foi um problema. Agora as feiras estão voltando, né? Estão voltando com tudo, mas a feira livre é o espaço mais democrático, né? É onde o produtor consegue escoar a produção direto, você tem participação de todas as classes populares, é muito diferente do supermercado que vende aquilo que ele quer vender, que ele quer colocar. O fenômeno que acontece em Araraquara com a Ceasa de Araraquara aconteceu em outros lugares do Brasil também, porque as Ceasas são espaços burocráticos, onde você tem que ter uma concessão para poder comercializar. Aquele velho esquema de pedra livre funciona muito mal no Brasil. A ideia inicial das Ceasas era funcionar assim, né? O agricultor leva a sua produção para produzir. Agora, hoje em dia, o produtor, primeiro que ele não tem condição, não tem tempo de sair da propriedade dele para levar a coisa para a Ceasa, para a feira, complicado. Segundo, que o problema de transporte é difícil, né? O sujeito precisa ter um transporte de acordo. Aliás, o transporte normalmente é muito mal feito, deveria ser melhorado, deveria ser caminhão refrigerado. Normalmente se faz em caminhão aberto, até com lona, até pior ainda. Melhor deixar em caminhão aberto, né? Então, é uma perda muito grande. Então, o que acontece? Essa separação é muito negativa. Então, surgem naturalmente estruturas, né? O mercado se acomoda. Surgem estruturas paralelas, na porta da Ceasa tem um mercado, né? É só atravessar a rua. Quem é que vai pagar uma taxa para entrar no mercado, ter fiscalização, né? Embora seja todo mundo informal, né? É extremamente complicado. Então, caberia ao poder público municipal incentivar e disciplinar esses processos. Inclusive, aproveitando a pergunta anterior, né, que foi sobre inocuidade, né, poder, a partir vamos dizer, chamar para si o controle desse processo, poder também controlar a inocuidade, poder ver o que está sendo comercializado, né? Ora, quantas feiras de orgânicos que surgem aí naturalmente, surgem e morrem? Nós temos uma. Então, eu acho que o espaço é por aí, né? Estou vendo aqui que surgiu aí uma polêmica com relação ao alimento, estou vendo no chat aqui, alimento in natura é mais barato ou não sei o quê e tal, né? Os dados mostram assim que, de fato, o alimento in natura é barato, mas quando você
analisa o conteúdo calórico, né? Um prato de miojo enche muito mais a barriga do que... É isso, gente. Do que você fazer uma salada. Então, embora a salada individualmente, a folha de alface seja mais barata, um pacotinho de miojo rende muito mais para uma família. Esse que é o ponto. Deu, né? Sim. Acho que exploramos você bem, Bellic. Tá bom, gente. Tá quase na hora do almoço já. Ai, ai. Muito bom, cara, muito bom. Muito bom mesmo. Então, gente, agradeço aí a atenção, né? Eu acho que é um assunto um pouco árido. Às vezes a gente se exalta, né? Porque fica vendo o que poderia ser feito, o que não foi feito, o que está sendo feito no sentido contrário, né? Mas eu acho que o nosso papel na universidade é um pouco esse, né? Discutir, levantar as questões e espero que vocês tenham aproveitado e que isso seja tema para os trabalhos aí de vocês e dissertações e assim por diante. Aproveitamos sim, obrigada. Muito obrigada, Beli. Encontrar vocês aí, Vera, Zildo, fazia tempo que eu não via também. Eu queria também, num segundinho, quer dizer, agradecendo o professor Bellic, aproveitar para agradecer o Oswaldo e o professor Queda, que esse ano ficaram encarregados dos seminários de integração, que é um espaço que nós temos, um espaço bastante interdisciplinar, e que esse ano o tema escolhido foi a pandemia, quer dizer, atravessada, ou, enfim, em contato com várias dimensões. Então, queria agradecer hoje, quer dizer, agradecendo o Bellic, que é, assim, não tem ninguém melhor do que ele para falar de segurança alimentar. Quer dizer, agradecer ao Oswaldo e o Queda, que não está aqui hoje porque está fazendo exame médico, mas está bem, por essa oportunidade que nós tivemos ao longo desse ano, que foi extremamente produtivo. Obrigada, Oswaldo, valeu. Eu te agradeço. Obrigado, gente. Valeu, Bellic, muito obrigado. Deixa eu